Bom dia, meus queridos. Hoje a nossa aula é especial. Vamos falar sobre a Páscoa, a simbologia da Páscoa, falar sobre o coelho, o ovo da Páscoa. Nós temos uma surpresa na nossa aula. Nós vamos responder perguntas que vocês mandaram durante a semana e a tia vai responder tudo sobre a Páscoa. Essas perguntazinhas, tudo referente a Páscoa. Então a tia vai responder cada uma dessas perguntinhas que a tia recebeu falando sobre a Páscoa. Então, meus amores, acompanhe a nossa aula, tudo referente à Páscoa. Combinado? Então, meus queridos, a tia falou que hoje nós vamos falar sobre os símbolos da Páscoa. Nós vamos ver e conhecer alguns símbolos da Páscoa, o significado de cada um desses símbolos da Páscoa, que todos nós falamos desses símbolos e conhecemos algum deles. E hoje nós vamos se aprofundar o significado de cada um desses símbolos. Durante a semana foi enviada as perguntas para a tia, que a tia vai responder no decorrer da nossa aula, meus queridos. Então, vamos conhecer cada um desses símbolos. Os ovos de Páscoa, será que sempre que comemoramos com ovos, vamos ver, vamos conhecer um pouco? Assim como o coelho, os símbolos dos ovos está relacionado com uma nova vida e com a fertilidade. Então, o coelho, os símbolos dos ovos está relacionado com uma nova vida e com a fertilidade. Quando lembramos de ovos, lembramos de o nascimento de uma nova vida. Quando falamos de coelho, é relacionado à fertilidade. Aí tem uma pergunta de uma coleguinha do 3º ano, que pergunta assim: tia, toda vida se comemorou a Páscoa com ovos? Aí a tia vai responder se toda vida foi comemorada a Páscoa com ovos. Olha, meus amores, a perguntinha da coleguinha. Os ovos simbolizam o quê? O nascimento, a vida, o ressurgimento de Cristo. E é um símbolo desde a antiguidade. Olha, desde a antiguidade, que as pessoas já simbolizavam o nascimento através do ovo. A época em que já era costume presentear as pessoas por ocasião da Páscoa com ovos enfeitados e coloridos. O coelho, o símbolo da rapidez e múltipla fecundidade da própria instituição, que está espalhada por toda parte, reproduzindo fiéis a um número incalculável de filhos de Deus, fruto da graça da ressurreição. O pão e o vinho, sobretudo na antiguidade, foram a comida e bebida mais comum para muitos povos. Cristo, ao instituir a Eucaristia, se serviu dos alimentos mais comuns para simbolizar sua presença entre e nas pessoas, de boa vontade. Assim, o pão e o vinho simbolizam essa aliança eterna do Criador com a sua criatura e sua presença no meio de nós. Então, o pão e o vinho significa isso. Aí, a coleguinha do 4º ano perguntou assim: por que o domingo de Páscoa nós ganhamos chocolate? E o que é que o chocolate significa? Aí eu vou responder agora. A tia pesquisou e encontrou algo falando sobre o chocolate. É o nome científico do chocolate, considerado pelos gregos como alimentos dos deuses. Tudo começou
a historinha do chocolate, tudo começou com as civilizações maias e astecas, onde o chocolate era considerado sagrado, tal como o ouro. Chega ao século XX, os bombons e os ovos de Páscoa são criados como uma forma de estabelecer o consumo do chocolate no mundo inteiro. Lembra que a tia falou no início que os ovos de chocolate, o coelhinho de chocolate foi inventado pelos comerciantes para haver o maior consumo de chocolate no mundo inteiro. Aí veio os bombons, veio os ovos de Páscoa, desde o século XX. Desde o século XX, que no período da Páscoa, os comerciantes vendem bombons e ovos de chocolate, que toda criança nesse período gosta de ganhar esses bombons de chocolate. Todos nós já passamos por essa fase do papai comprar um chocolate ou a mamãe e nós se baldarmos em chocolate. Ai, mas é uma delícia. Até os pais gostam, nesse período, de comer ovos de chocolate. Outro aluno perguntou referente ao Ciro. Tia, o que é o Ciro Pascual? O Ciro Pascual, ele representa o Cristo ressuscitado, que deixou o túmulo radioso e vitorioso. Na vela pascual ficam gravadas as letras alfa e ômega, significando que Deus é o princípio e o fim. Os organismos do ano também ficam gravados em Ciro Pascual. Nas casas cristãs é comum o uso da vela no centro da mesa, no almoço de Páscoa. Nós não vimos falar muito na nossa Páscoa, nós falamos mais sobre o coelho, os ovos, mas como símbolo da Páscoa, nós também podemos citar o girassol. Tem como um simbolismo especial, pois está sempre voltado para o sol, astro-rei, assim como nossas almas, que devemos estar viradas para o divino. O sol, ou seja, o Cristo ressuscitado. Então, essa grandiosa flor, que é o girassol, ela está sempre representando o sol, astro-rei, assim como nossas almas, que devemos estar virada para o divino. O sol, ou seja, Cristo ressuscitado. Então, meus queridos, o pão e o vinho simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. Jesus repartiu o pão e o vinho com seus discípulos na última ceia, na Santa Ceia. O pão significa o corpo de Cristo e o vinho significa o sangue de Cristo. Neste período da Semana Santa, principalmente os cristãos, nós costumamos se alimentar de peixes. O peixe é um dos símbolos mais significativos para o cristianismo. A maioria dos lares substitui o consumo de carne por peixe na Sexta-feira da Paixão, que precede a Páscoa, como uma referência à crucificação de Cristo. Essa abstenção da carne foi instituída pelo Papa Pio XII a partir de 1951. O peixe também é lembrado como um objeto de milagres executado por Jesus Cristo, além de ter sido um alimento compartilhado com seus semelhantes. Então, os meninos que perguntaram sobre referente ao peixe, tia, por que na Semana Santa a gente só pode comer peixe?
neste período a gente não come carne vermelha? É justamente que a tia acabou de fazer essa leitura aqui, ó. A substituição da carne por peixe, que precede a Páscoa, principalmente na Sexta-feira Santa. Nem todas as pessoas deixam de comer carne vermelha, mas principalmente os cristãos, eles substituem a carne vermelha pelo peixe nesse período da Semana Santa. Em especial na Sexta-feira da Paixão. E isso se deve à lembrança do milagre executado por Jesus Cristo. Lembrando sempre, meus amores, que a Páscoa não significa só ovos de chocolate, e sim a Páscoa vem nos deixar a mensagem de Jesus ressuscitado. Ele venceu a morte para nos fazer pessoas melhores, libertas do pecado, mas para segui-lo precisamos aprender a amar. Aí eu pergunto a vocês, o que você tem feito para se tornar uma pessoa melhor? Vivenciar verdadeiramente a Páscoa de Jesus? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês. O que você tem feito? E até a próxima aula, meus queridos. Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. A Páscoa não é só chocolate, a Páscoa não é só bombom, a Páscoa não é só coelhinho, mas escute esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor e juntos celebramos o seu grande amor. Oh, Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. Chocolate, a Páscoa não é só bombom, a Páscoa não é só coelhinho, mas escuta esse som. Pois na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo que morreu por mim. Vamos pular de alegria, cantar ao Senhor e juntos celebramos o seu grande amor. Oh, Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor por mim. Páscoa feliz, vamos ver o que a Bíblia diz. Ressurreição de Cristo, vamos celebrar o seu amor